Saudações, alunos. Mini curso de fluxo de caixa pessoal. Segue aí o meu contato para qualquer dúvida, ricardopinheiro@iftm.edu.br. Começo fazendo uma pergunta. O dinheiro é um problema ou uma solução? Reflitam sobre isso e aí eu trago uma resposta que pode agradar a alguns. Ter dinheiro é uma solução e não ter dinheiro é um problema. Só que eu acho que a resposta mais interessante aqui é saber usar o dinheiro é uma solução e não saber usar o dinheiro é que é um problema. O que eu faço para usar bem o dinheiro que eu ganho? É simples. Você tem que gastar menos do que você ganha. É simples, é claro, mas não é fácil. Não é fácil por quê? Porque na teoria a gente sabe que é muito simples, né? Eu ganho um valor, gasto menos, sobra um pouco de dinheiro, fica tudo tranquilo. Só que na prática, no dia a dia, muitas pessoas não conseguem fazer isso. É difícil, mas não é impossível. Para não gastar mais do que se ganha, você precisa planejar e ter disciplina. Mas o que é planejar e o que é ter disciplina? Planejar é saber como fazer. O objetivo desse minicurso é ajudar você a planejar, é ajudar você a fazer o seu planejamento financeiro através do fluxo de caixa pessoal. E ter disciplina é fazer o que foi planejado. Então você faz o seu planejamento, depois com disciplina você segue o que foi planejado. A disciplina é com você. Na disciplina eu posso ajudar muito pouco ou quase nada. Na parte de planejamento eu acredito que com esse mini curso a gente pode te ajudar a desenvolver esse planejamento. Bom, imagine um exemplo de uma pessoa que ganha R$ 800 e cuja esposa ganha mais R$ 700 para custear as despesas da família. Caso haja filhos e esses filhos trabalhem, a renda desses filhos deve entrar aqui nesse cálculo. No nosso exemplo aqui é um casal sem filhos, então o rendimento total deles é de R$ 1.500 mensais. Do outro lado, nós temos um gasto de R$ 300 com aluguel, R$ 600 com alimentação, R$ 100 com farmácia, R$ 160 de coletivo e R$ 120 de água, luz e telefone, o que dá um total de R$ 1.280 por mês. Aqui é um exemplo com valores para que a gente possa trabalhar. Ao se desenvolver o planejamento, a gente considera essas contas, né, essas despesas, esses gastos que são corriqueiros, que acontecem todos os meses. Mas a gente se esquece, por exemplo, dos aniversários. Sempre quando há aniversário, tem presente, tem festa. E quando a gente vai desenvolver o nosso planejamento, a gente esquece disso. E não podemos, porque essas despesas que não acontecem todos os meses, na maioria das vezes é que nos faz sair do nosso planejamento. Roupas e acessórios também devem ser considerados, porque são coisas que a gente não compra todos os meses. Então sempre eu tenho que ter uma reserva ou fazer uma reserva para que eu compre roupas e acessórios para mim e para minha família. Os impostos que também não acontecem todos os meses devem ser planejados, como por exemplo o IPVA e o IPTU. Para quem tem veículo, a manutenção dos veículos também deve ser considerada. Troca de óleo, troca de pneus, qualquer tipo de manutenção que deve ser feita no veículo, também não acontece mensalmente, deve ser considerado a se fazer o planejamento. Material escolar, para quem é estudante ou para quem tem filhos em idade escolar, ou seja, quaisquer outras despesas que não acontecem todos os meses. Bom, naquele exemplo que nós tivemos, um ganho mensal de R$ 1.500 e um gasto de R$ 1.280. Então, o que é ser disciplinado? Ser disciplinado é, com base no que você ganha,
você faz uma previsão de gasto e tenta ao máximo seguir essa previsão. Como assim? Suponhamos que eu tenha um gasto planejado de R$300 com aluguel. O aluguel é quase impossível sair desse custo porque é um custo que não varia, então eu cumpro isso. Uma previsão de gasto de R$600 com alimentação e um gasto real de R$590. Então, ser disciplinado é ficar dentro do que foi planejado, como foi nesse caso aqui. R$100 de farmácia e um gasto real de R$100, ficou dentro do que era planejado. R$160 com gasolina e coletivo, R$170 de gasto real. Extrapolou um pouco, mas foi pouco, somente R$10. Água, luz e telefone, R$120. E aqui ficou um gasto real de R$115, ficou dentro do planejado. Em um total planejado de R$1.280, teve um gasto real de R$1.275, ou seja, foi disciplinado, fez um planejamento e ficou dentro desse planejamento. Isso então é ser disciplinado. Por outro lado, não ser disciplinado seria quando você tem uma previsão de gasto de R$300 com aluguel, cumpre isso, mas, por exemplo, uma previsão de R$600 com alimentação e extrapola isso em quase R$150. Depois, um gasto planejado de R$100 com farmácia, até gasta um pouco menos, porém extrapola no gasto com gasolina e coletivo, que era de R$160 e foi para R$200. Água, luz e telefone também era R$120 e o gasto foi excessivo no valor de R$180. Então a previsão total de gasto, que era de R$1.280, foi para R$1.510. Nesse caso, não houve disciplina porque se planejou uma coisa e na hora do gasto real, na hora de seguir o planejamento, não conseguiu ter êxito nessa sequência, então realmente houve um gasto até maior do que o que ele ganha, porque no nosso exemplo, esse cidadão ganha R$1.500 por mês. Para conseguir ser disciplinado, vai aí algumas dicas. Evite ir ao supermercado toda semana, porque o supermercado é construído para que a gente sempre queira comprar, então quando a gente vai muito ao supermercado, a gente acaba comprando muito mais do que precisa. Evite visitar lojas só para dar uma olhada, né? Essa ideia de que eu vou sair só para olhar, mas não vou comprar nada. A partir do momento que você está lá dentro, o vendedor atua, faz com que você compre e aí você incorre numa despesa que, né, não era o momento para ser assumida. Evite passeios não programados, né? Você está em casa, fim de semana, está meio entediado, pega a família, coloca dentro do carro e vai passear, vai para o clube, vai para outra cidade. Só que era um gasto que você não tinha programado, então provavelmente vai incorrer numa despesa que você não vai conseguir arcar, que vai extrapolar seu ganho e pode fazer com que você tenha que pagar juros, empréstimos e outras coisas. Evitar desperdícios de água, de energia elétrica, de telefone, de qualquer coisa, porque o desperdício é um dinheiro que está sendo perdido que não reverte em benefício nenhum para a família. Evite compra por impulso, né? Aquela compra que passou na frente da vitrine, olhou, viu, gostou, acabou levando, mas não era o momento de comprar porque não tinha previsto isso. Essa compra por impulso, na maioria das vezes, é que faz com que as pessoas tenham que assumir empréstimos ou créditos rotativos e pagar juros. Só faça compras planejadas. As compras mal planejadas são a principal fonte de mau endividamento. Então, sempre quando você for adquirir alguma coisa, pense bem antes, faça o planejamento e aí sim adquira. Nunca adquira essas coisas na compra por impulso. Sempre que você precisar comprar alguma coisa, pergunte-se: eu preciso disso agora? Essa compra vai me gerar outras despesas? Quanto eu posso pagar por mês? Então, sempre que você
for adquirir alguma coisa, se faça essas 3 perguntas. Isso vai te ajudar muito na hora de planejar suas compras. Tomamos como exemplo o caso de alguém que quer adquirir uma moto usada no valor de R$6.000. Primeira pergunta: eu preciso disso agora? Se a resposta for sim, tem que financiar, porque você não tem o dinheiro, então você tem que fazer um financiamento. Se a resposta for não, juntar o dinheiro e comprar à vista. Por quê? O financiamento, ele sempre incorre em pagamento de juros. Já quando você junta o dinheiro e compra à vista, você não paga juros e consegue, portanto, adquirir o bem com um gasto menor. Essa compra vai me gerar outras despesas? Se a resposta for sim, refaça o planejamento. Se a resposta for não, siga o planejamento. Bom, a gente sabe que adquirir uma moto significa outros gastos, como por exemplo, combustível, eu tenho que abastecer a moto para que ela possa andar, fazer manutenção, reparativa ou manutenção preventiva nessa moto, e tenho que pagar o IPVA dessa moto todos os anos. Então, se eu for adquirir uma moto, eu tenho esses gastos aí. Terceira pergunta: quanto eu posso pagar por mês? Isso depende do seu planejamento, por isso que é tão importante que você faça o planejamento antes de adquirir o bem. No nosso exemplo, o casal ganha R$ 1.500 por mês e tem um gasto de R$ 1.280. Com a aquisição da motocicleta, o gasto com o coletivo vai desaparecer. E no seu lugar vai entrar um gasto com gasolina e manutenção que eu estimei aí mensalmente em R$ 80. Isso faz com que o total que ele gaste caia de R$ 1.280 para R$ 1.200. Considerando esses dados, ele ganha R$ 1.500 por mês e tem uma despesa, um gasto mensal de R$ 1.200, o que dá uma diferença de R$ 300. Porém, eu sugiro que nunca seja feita, nunca seja assumida uma prestação do valor exato, ou seja, nesse caso aqui, R$ 300. Sempre deixe uma margem para uma eventualidade. Então, eu acho que nesse exemplo, o máximo que ele pode assumir de prestação seria R$ 200 por mês. Então, recapitulando, eu preciso disso agora? Sim, compra parcelado. Se não, junta o dinheiro e compra à vista. Essa compra vai me gerar outra despesa? Sim, refaça o planejamento. Não, siga o planejamento. Quanto eu posso pagar por mês? R$ 200 é o valor que nós chegamos lá de acordo com os dados dele. Então, se ele comprar financiado, ele vai ter que gastar 48 meses para pagar esse financiamento. Se ele não precisa do bem e pode juntar o dinheiro e comprar à vista, ele vai gastar 29 meses pagando esses mesmos R$ 200 mensais. Por que tem essa diferença de 48 para 29 meses? É exatamente o juro que se paga ao financiar. Então, recapitulando e reafirmando, pagar à vista, juntar o dinheiro e pagar à vista é sempre a melhor opção. Se não houver planejamento e disciplina, você acaba tendo que atrasar o crediário ou financiamento, fazer empréstimo pessoal, utilizar crédito rotativo de cheque especial ou cartão. Isso significa que você vai ter que pagar juros. E juro é um tipo de dinheiro que vai e não reverte nenhum bem para você e você acaba onerando o seu gasto mensal com uma despesa que não estava programada e que acaba fazendo com que você tenha quebra do fluxo de caixa, acaba tendo que contrair mais empréstimos e pagar mais juros, virando aquela bola de neve em que muita gente se encontra. Se você está nessa situação, primeiro renegocie suas dívidas e saia do mau endividamento. Então, primeira coisa é tentar renegociar a dívida, assumir uma prestação que caiba dentro do seu orçamento e daí em diante começar o seu planejamento. Depois de quitar todas as dívidas, comece vida nova com muito planejamento e disciplina.
Bom, se você ouviu tudo isso, assimilou tudo isso e vai ter aquela ideia assim, mas isso é muito difícil, na prática é quase impossível e eu não consigo. Bom, o planejamento, de certa forma, é fácil de ser feito. Com esse mini curso, a ideia é ensiná-lo a se planejar. A disciplina, você tem que entender que você é o principal ganhador quando você tem disciplina. Você passa a não ter aperto, você passa a não ter nenhum gasto desnecessário e você passa a administrar bem o seu dinheiro. Então eu acho que se você tiver o planejamento e a disciplina, você consegue sim. Bom, veja, por exemplo, o caso desse garoto aí de 10 anos nessa foto aí na frente desse veículo. Essa matéria foi veiculada na internet há alguns anos, né, em 2014, e fala o seguinte, garoto de 10 anos conta como comprou o carro só com a mesada. Muita gente, não importa a idade, economiza dinheiro para comprar algo que quer muito. Tiago Morales BS10, que mora na cidade de Assis Chateaubriand, Paraná, foi além dos brinquedos, jogos eletrônicos, revistas em quadrinhos e doces. Ele economizou por 3 anos cada moedinha que ganhava de seus pais e avós e acaba de comprar um carro modelo Fusca, ano 1976, e que custou R$ 2.500. Então, esse garoto ele teve disciplina, pegou tudo que ele ganhava lá dos pais e dos avós, juntou o dinheiro e conseguiu comprar um carro com 10 anos de idade. Então, disciplina, você tendo disciplina, você consegue muita coisa. Então, eu espero que vocês entendam que vocês são capazes e que vocês conseguem sim, basta ter planejamento e disciplina. Faça uma reserva financeira para não ser surpreendido com o que não se pode planejar. Tem muita coisa que a gente não planeja, essas eventualidades, então a gente tem sempre que ter uma reserva financeira para isso. E sempre tenha certeza de uma coisa: o problema não está em quanto você ganha, mas em como você gasta. É difícil ganhar o nosso dinheiro, a gente tem que trabalhar todos os dias para conseguir e a gente não pode ser inconsequente ao gastar o nosso dinheiro. Nós temos que pensar bem, fazer todo o planejamento e gastá-lo da melhor forma possível. Agradeço, sigam, façam os próximos passos do mini curso e qualquer dúvida entre em contato comigo através do e-mail ricardopinheiro@iftm.edu.br.